Oi, oi, família, tudo bem com vocês, pessoal? Como vocês estão aí nessa sexta-feira? Conta aqui pra mim nos comentários como que foi a sua semana. Conseguiu fazer tudo aquilo que vocês tinham em mente? Conseguiu ser produtiva? Como que foi aí? Por aqui, ó, graças a Deus, deu tudo certo, deu tudo como tinha que ser. Não consegui fazer nenhuma pronta entrega até agora, mas eu consegui concluir uma encomenda, graças a Deus por isso. E por falar em encomenda, gente, deixa eu perguntar um negócio aqui pra vocês. No seu ateliê, quem tem razão? É você ou a cliente? Você discute com o seu cliente, você tenta insistir para que ela acredite em algo, ou como que é? Ou você deixa, você faz tudo como a sua cliente quer. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, tá chegando aqui agora e ainda não me conhece? Muito prazer, eu sou a Morena, responsável aqui por esse canal. Sejam todos muito bem-vindos, fique à vontade aí para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com outras pessoas que trabalham com encomenda. Para quem tá querendo mudar da pronta entrega para encomenda, eu te convido a assistir esse vídeo e compartilhar com aquela sua amiga também. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa encomenda belíssima. Gente, quando eu falo encomenda belíssima é porque eu já coloquei na minha cozinha, tá? Já coloquei na minha cozinha, não tô com vontade de entregar, mas ó, tem branco, né, gente? E eu fujo de branco. E aí muitas crocheteiras que trabalham com esse tipo de barbante, né, que é o barbante 85% algodão, tem muita gente que deixa de usar essa cor vermelha aqui por medo de manchar, gente. Vocês acreditam? Faça isso não, porque não é a marca que mancha, e sim o lote do material que mancha. Vou colocar essa encomenda maravilhosa aqui para mostrar todos os detalhes para vocês, mas antes disso eu vou mostrar para vocês os materiais que eu usei. Gente, peguei só a barbante fechada aqui para estar fazendo essa encomenda. E foi uma encomenda assim que eu comecei a fazer. Na verdade, eu comprei o material para fazer a encomenda, porque a cliente me encomendou uma quantidade de peças, então eu fui lá, comprei o material. E aí quando eu comecei a fazer a encomenda da cliente, que eu falei pra ela, ó, já comecei sua encomenda. Gente, ela foi aumentando as peças. Vocês não têm noção do desespero que eu entrei. Ela começou, quando ela encomendou comigo, ela tinha encomendado uma peça. Tava tranquilo, né? Porque uma peça ia dar tudo certo. Eu tinha 1 quilo de cada, eu digo, vai dar? Com certeza, claro que vai dar. Depois ela passou para 3 peças. Até aí tudo bem, eu ainda tava confiante que ia dar. Depois ela passou para 5 peças. E eu agradecendo, sabe aquele ditado que tem que você quer reclamar, mas você não tem do que reclamar? Porque eu poderia reclamar com medo do material não dar, né? Mas eu não tinha o direito de reclamar, já que a minha cliente era sinal que ela estava gostando ali do meu trabalho, que ela estava gostando ali da forma que estava ficando, e ela foi encomendando mais peças. Então eu não tinha direito nenhum de reclamar, somente agradecer, e foi isso que eu fiz. Fui agradecendo a Deus, fui ali colocando nas mãos de Deus. Gente, quando coloca nas mãos de Deus, dá isso, o material deu e ainda sobrou. Então trabalhei aqui, ó, com esse vermelho aqui, que é da Predileto. Foi uma comprinha que eu fiz na Shopee para poder estar conhecendo aqui esse barbante, tá? A cor desse barbante é 26 e ele é ordem 6, tá? Gente, ele é um fio 6 maravilhoso. E eu falei pra vocês no vídeo que eu comprei, né? No vídeo dessa compra eu falei pra vocês que pegando assim no barbante, ele é 0 maciez. E de fato, gente, ele não tem maciez de nada assim apertando no cone. Mas na hora de crochetar, gente, que barbante é esse? Ele é simplesmente maravilhoso. Ele desliza na agulha como se fosse, meu Deus do céu. Ai, Morena tá querendo patrocínio. Não, gente, eu não sou esse tipo que quer patrocínio. A gente já teve parceria aqui no canal, mas no momento eu tô bem tranquila comigo mesmo, sabe? Eu acho que parceria em barbante, para mim arrumar uma parceria em barbante tem que mudar muita coisa, e eu acho que as fábricas não tá disposta a mudar. Então, assim, por enquanto a gente só tá fechada com uma parceria, né, que é da RT Etiqueta. Graças a Deus a nossa parceria é mais do que uma parceria profissional. Eu me tornei amiga da Rivânia, né, então graças a Deus por isso. Eu coloco os meus pontos lá pra ela, eu falo pra ela, olha, tem coisas que não tá legal, tem como melhorar nisso aqui, e graças a Deus vem dando certo até agora. Mas na fábrica de barbante eu ainda não consegui encaixar meus pontos ali, então não dá. Porque parceria, gente, parceria tem que ser uma coisa leve, tá? Parceria tem que ser uma coisa que vai dar bom pra você e vai dar bom pra fábrica também. Se ficar bom só pra fábrica e não ficar bom pra você, minha amiga, pula fora, porque ninguém merece trabalhar com uma coisa forçada, trabalhar com uma coisa que nem você mesmo gosta do que tá vendo ali, do que tá acontecendo, então não dá certo. Então por isso que parceria de barbante aqui, por enquanto, eu acho bem difícil voltar a rolar, né? Eu já tive a parceria aí da Berli, que foi um barbante que eu amei, maravilhoso. Os meus pontos se encaixou nos pontos deles, mas pra eles não ficou bom. E é o que eu falo pra vocês, né? A gente tava ali num diálogo muito bom, tava tudo dando certo.
É um barbante que eu amo trabalhar, até hoje eu uso o Berli, não deixei de comprar. Amo o Berli, apesar de ter ficado muito caro, né? Na Shopee tá bem caro o quilo do barbante, mas é uma marca que eu continuo indicando pra vocês, é uma marca que eu continuo amando, porque sim, deu bom. Mas pra eles não ficou bom, né? Eles não conseguiam enviar o meu recebido todo mês, né? Que a gente que faz a divulgação ali da marca, a gente ganha uma quantidade de barbante pra poder estar indicando aquela marca. E pra eles não ficava bom, não compensava ali pra eles estar me enviando o produto ali todos os meses. Então eu entendi, né? Se não ficou bom pra eles, fazer o quê? Pra mim era uma parceria que até o resto da vida, se continuasse do jeito que tava maravilhoso, gente. Mas aí não deu certo pra eles, né? Voltando aqui ao assunto de hoje, gente, comprei esse barbante aqui, já mandei mensagem na fábrica, já vi lá, o frete não compensa pra mim, não compensa, gente. Ficou R$ 80 o frete aqui pra mim, e então não compensa. Esse aqui eu comprei por a Shopee, se eu for comprar novamente vai ser por a Shopee, e esse quilo de barbante aqui saiu pra mim no valor de R$ 25, tá? Quando eu comprei na Shopee, tá, gente? Eu não sei se já aumentou, mas eu vou deixar aqui na descrição pra vocês ir lá comprar o barbante de vocês e vocês verem se compensa pra vocês ou não. Mostrando aqui pra vocês, esse barbante aqui que eu usei é a cor vermelho, tá? Como eu tô falando pra vocês. E o lote dele é o lote 7416, tá? Eu fiquei sabendo porque as meninas falaram que ficava dentro do cone, gente. Por isso que eu tô olhando aqui, ó. Ele fica bem dentro do cone mesmo. Então, eu tô sabendo, ele é fio 6. Eu fiz o teste de mancha nesse barbante e ele não manchou. Gente, ele nem coloriu a água. Nem coloriu a água. Eu fiz o teste com o vermelho e o branco, né? Porque era a cor que eu ia usar. Então, eu quis fazer o teste diretamente no branco. Nem coloriu a água. Deixei 2 horas de molho e não transferiu, a cor vermelho não transferiu para o branco. Então, pode ser que você compre o barbante aí o mesmo barbante e ele venha a manchar. Por quê? Porque o que marca não é a marca predileto. O que marca, o que mancha, na verdade, é o lote. Então, vê aí, toda vez que vocês for fazer uma produção onde vai uma cor escura, gente, faça o teste de mancha. Eu faço o teste de mancha em tudo. Em tudo eu faço o teste de mancha. As únicas cores que eu não faço o teste de mancha, eu acho que são as cores mais clarinhas, mas mesmo assim sempre é bom tá fazendo, porque às vezes até as cores claras vai manchar, tá? Então esse aqui não manchou, já passei o lote aí pra vocês, usei esse aqui e ainda me sobrou, vocês tá vendo que ainda me sobrou? Eu ainda vou lucrar com essa sobrinha aqui. Usei aqui também, peguei aqui fechado na minha prateleira, gente, o único cone que eu tinha aqui, que esse aqui é o fio branco, tá? Ele era de 1 kg e ele é da Euroroma. Ele era o único branco que eu tinha fechado aqui. Então, ó, eu torcendo pra que desse, gente, pra que tudo desse, tá? Porque eu não queria comprar mais materiais pra usar nessa encomenda. A outra cor que eu usei foi a cor gramado, que é a cor 9536. E a agulha que eu utilizei aqui foi a minha agulha 3,5 milímetros. Então, eu usei todas essas cores pra tá fazendo aqui o pedido dessa cliente. E agora eu vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês o que tanto minha cliente pediu e passar pra vocês, né, retomar aí o assunto que eu comecei com vocês sobre quem tem razão. Você ou sua cliente, você vai entender agora conforme eu virar aqui a câmera. E olha só qual é a encomenda aqui da minha cliente, gente. Com certeza é a peça que faz mais sucesso aqui no nosso ateliê, que são os trilhos de mesa aqui no modelo Suziele. Já tem videoaula aqui no YouTube liberada para vocês. Trilhos de mesa Suziele, vocês encontram essa videoaula no canal da Nil Crochê. Vou deixar a videoaula aqui na descrição para vocês ir lá fazer o trilho de vocês. E Deus abençoe, que seja sucesso para vocês como que é para mim. Aqui, esse trilho de mesa, ele tá todo adaptado aqui para caber no gosto da minha cliente. E que gosto, viu, gente? Para começar, vamos falar aqui das cores que ela escolheu. Branco e vermelho. Gente, branco e vermelho. É uma cor que fica lindíssima, né? Realça bem o vermelho. O vermelho fica bem destacado. O branco dá um contraste muito legal. Em qualquer cor que você usar e colocar o branco, com certeza não tem erro. Mas também é uma peça que aqui é igual peça personalizada. Gente, o branco para mim é igual peça personalizada. Como seria uma peça personalizada? Uma peça que vai o nome da cliente. Ou uma peça que tem ali... vamos supor, uma peça, um jogo de banheiro no modelo coruja, um jogo de banheiro no modelo mini, são peças aí que são personalizadas, não é todo mundo que goste, então é uma peça que é mais produzida caso a cliente queira, caso você receba uma encomenda. Para mim, fazer na pronta entrega, eu jamais uso branco, porque eu tenho... Vamos colocar aí, 90% das minhas clientes morrem de medo dessa cor, porque é uma cor que suja com facilidade. Gente, todas as cores sujam com facilidade, mas eu digo assim, o branco não é uma coisa que se sujar,
A cliente começou a usar na segunda-feira. Se a peça sujar na segunda-feira, ela não vai adiar ali até na quarta-feira. Ela vai ter que tirar porque o branco, infelizmente, a pessoa vê de longe que tá sujo. Então, é uma cor que não é muito pedida aqui no meu ateliê. E essa cliente, ela gosta muito de usar o vermelho com branco, né? Na verdade, toda vez que ela faz encomenda comigo, é somente nessas cores. E esse modelo de trilho aqui, gente, eu acho que ela já deve ter uns três jogos desses só feito aqui por mim. Nesse mesmo modelo aqui. Então, assim, ela gosta muito desse modelo. Só que pra ela, é muito personalizado. Já começando aqui por as cores que eu tô passando pra vocês, como também as medidas, tá? Esse trilho aqui de mesa, na minha pronta entrega, eu sempre faço ele ali com 1,20 m por 50 de largura. Mas, como eu tô falando pra vocês, isso aqui a cliente quis a medida que ela precisava. Então, ela pediu pra mim fazer aqui um trilho de mesa medindo aqui 1,10 m de comprimento por 50 de largura. Eu tentei explicar pra ela, gente, que eu não ia estar fazendo exatamente nessa medida de 1,10 m, porque quando ela lavasse essa peça, ela ia dar uma encolhidinha. Então, podia ser que ele ficasse ali 1,08 m, 1,05 m, até dependendo aí do barbante que eu usei. Então, assim, tentei explicar isso pra ela, mas ela falou que preferia 1000 vezes que a peça ficasse mais pequena do que a peça muito grande. Eu atendi essa cliente? Gente, não. Eu não atendi essa cliente. Infelizmente, eu não consegui atender o gosto dela. Não aqui, saindo aqui da minha casa. Eu não deixei o trilho medindo ali exatamente 1,10 m. O trilho ficou aqui medindo 1,15 m. Na hora que eu terminei de produzir ele ficou medindo 1,15 m. E agora, exatamente agora, medi aqui novamente, ele tá medindo 1,14 m. Então, vamos cravar aí 1,14 m. Vamos cravar que esse trilho tá saindo aqui do meu ateliê, medindo 1,14 m por 50 de largura. Quando a cliente lavar, ele vai dar uma encolhidinha, gente. Por mais que aqui eu tentei fechar bem os pontos, ó, vocês estão vendo? Aqui eu fiz 3 pontos altos separados por uma correntinha aqui nesses bloquinhos. Então, quando a peça é somente com uma correntinha, ele vai dar um encolhimento menor, né? Uma peça que é feita com 2 correntinhas, ele dá um encolhimento maior, principalmente se o seu ponto for folgado, tá? Se seu ponto for folgado, essa peça encolhe muito, porque o seu ponto ele vai se ajuntar. Então, aqui, nesse caso aqui, o encolhimento dele vai ser de 1 a 2 centímetros por aí. Então, aqui eu sei que quando ela lavar, a peça vai medir aqui exatamente o que ela precisa, né? O que ela me encomendou, que é aqui de 1,10 m. Eu preferi estar fazendo assim nos trilhos de mesa, mas nem todas as peças eu consegui estar colocando ali o meu gosto, porque ela foi bem exigente, tá? Então, vou passar aqui pra vocês. Aqui eu já passei a medida, né? 1,14 m por 50 de largura. Esse trilho ficou pesando aí 468 gramas e ela encomendou um trilho para colocar na mesa. Encomendou aqui um trilho para colocar no armário. Gente, não vou abrir porque é do mesmo jeito, tá? Ou vocês querem que eu abra, ou vocês não querem que eu abra. Vamos abrir, né, gente? Vamos abrir aqui? Vamos abrir. Então, um para colocar na mesa, outro para colocar no armário. Gente, imagina a cozinha dessa minha cliente como vai ficar. E o outro trilho, ela vai colocar na geladeira. Eu coloquei na minha geladeira, ficou simplesmente maravilhoso, gente. Maravilhoso. Então, aqui ela encomendou 3 trilhos. Lembrando que quando ela entrou em contato comigo, ela queria apenas um trilho para colocar na mesa. E de um trilho se tornou aí 3 trilhos. Gente, olha isso. Para quem aí quer saber os detalhes, gente, eu sempre faço esses trilhos com o quadradinho da vovó, porque as minhas clientes preferem o quadradinho da vovó do que aquela flor, né? Então, aqui eu começo com o quadradinho da vovó. Vim passando verde e aqui eu fiz exatamente 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no cru. Entrei com o vermelho, uma carreira no cru, gente, não, no branco. Uma carreira novamente no branco e aqui eu finalizei com 2 carreiras aqui de bloquinho, mas a última carreira aqui de 2 pontos altos, um picô, 2 pontos altos, para fazer aqui esse bico maravilhoso. E não vamos esquecer que nessa produção aqui eu usei aqui as pérolas, tá? Usei uma pérola, gente, que ela é uma pérola branca, tá? Eu resolvi estar colocando o branco aqui porque eu achei que ia combinar. E aqui, em todas as pontinhas dos trilhos de mesa, eu coloquei aqui a etiqueta, né, personalizada aqui da RT Etiqueta. Gente, Morena Crochê aqui, já vai aqui pra casa da minha cliente com as etiquetinhas bonitinhas. Então, nos 3 trilhos de mesa, eu coloquei aqui a etiqueta em acrílico borboleta, tá bom? E agora, eu vou mostrar pra vocês a 4ª peça. Aqui eu mostrei 3 peças. Ah, detalhe, né? Cada trilho desse aqui no meu ateliê, eu estou vendendo ele no valor de R$100, tá? A iluminação pra vocês hoje tá estourada, porque a gente tá caindo um temporal lá fora, que vocês não têm noção. Esse fim de semana eu nem sei se vai dar feira, porque a previsão até
Até na quinta, gente, quando eu vi, a previsão era de chuva e muito vento. Então, se fosse só chuva, eu já não ia. E com vento, então, não sei não, gente. Mas qualquer coisa, vocês me acompanham lá no Instagram, que eu sempre mostro pra vocês se eu tô na feira ou não. Então, aqui, pelo menos essa semana já tá garantida, né, gente? Eu vou passar aqui pra vocês. Aqui, cada trilho ficou R$100, então 3 trilhos aqui, R$300 aqui, de boa, rapidinho de fazer, econômico. Ah, deixa eu passar pra vocês. Os trilhos ficou medindo 1,14 m por 50, tem 2 trilhos que ficou nesse tamanho. E os dois ficou pesando 468. Mas tem um trilho, gente, que ficou maior, porque eu não sei. Mas tem um trilho que tá medindo aqui 1,16 m de comprimento por 50 de largura. E esse ficou pesando 475, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a quarta peça aí que minha cliente escolheu. E a nossa quarta peça aqui, gente, também é um sucesso de venda, né? Desde quando as clientes resolvem encomendar, é uma peça que eu vendo muito bem, que são aqui as capas de fogão. Gente, olha isso, que gracinha que ficou aqui. Eu tô falando pra vocês que aqui é tudo personalizado de acordo com as medidas que a cliente me passou. Essa capa de fogão, gente, é uma capa de fogão que serve aí no fogão de 4 bocas. E eu sempre faço essa capa, porém eu faço do meu jeito, porém eu faço das minhas medidas, né? Que eu sempre procuro deixar a capa passando ali da parte de cima do fogão, pra quando a capa encolher, ficar ali certinho na tampa do fogão, ou às vezes nem encolhe, gente, e fica ali sempre cobrindo ali as laterais do fogão. Mas essa minha cliente, ela falou que não queria nada empendurado, ela queria que ficasse somente em cima da tampa do fogão. Gente, olha, eu nem vou falar pra vocês. O cliente tem razão ou não, gente? Fala aí pra mim. Então eu tentei deixar aqui de acordo com o gosto dela, né? Essa capa aqui eu não fui medindo na hora de fazer, então eu não sei falar pra vocês quantos centímetros eu tava medindo aqui na hora que eu finalizei. Eu tava fazendo ela, gente, já correndo pro fogão, medindo ali pra ver se não tava passando. E eu confesso pra vocês que eu deixei 2 dedinhos passando de cada lado. Eu deixei 2 dedinhos passando, gente, pra quando ela lavar, o trem se encolher. Mas eu não sei se ela vai gostar disso, não. Mas olha só, essa capa aqui, de altura, porque capa de fogão você vai medir assim. Aqui é a altura, né? Aqui, se fosse um tapete, aqui seria a largura, né? Mas no fogão, aqui é a altura da tampa do fogão. Então, a altura da tampa do fogão, dessa capa aqui, vamos falar da capa que eu não tô medindo a tampa aqui, não. Então, a altura dessa capa aqui, gente, tem 42 centímetros. E na largura, né, no comprimento, tem aqui 52 centímetros. Então, é 42 por 52. Pesando 356 gramas. Pesando 356 gramas, mas eu vou falar pra vocês o porquê. Vocês estão vendo aqui, né, que eu já coloquei minha etiquetinha aqui, maravilhosa. Eu coloquei a etiqueta retangular em acrílico também. Eu escolhi estar colocando a dourado, tá? Coloquei as pérolas brancas aqui também. E pra fazer essa capa aqui, gente, não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Eu faço mais, essa capa eu faço mais quando é pra fogão de 5, 6 bocas. Eu faço mais ela do que o fogão de 4 bocas. E você vai começar aqui com o quadradinho da vovó e vai fazendo aqui como se fosse um tapete retangular. Pronto, fez isso? Você vai fazer essas flores aqui, gente, porque o charme dessa capa é essas flores aqui. E a minha cliente também mudou essas flores aqui, porque eu sempre faço elas umas flor maior, e dessa vez a minha cliente pediu pra mim fazer uma flor bem menor. Então, eu confesso pra vocês que todas as capas que eu for fazer de agora por diante, eu vou estar fazendo nesse estilo aqui, com essa flor aqui, porque ficou muito delicado lá no fogão. Então, com a flor menor, eu achei que ficou muito mais bonito. E todo mundo quer saber que flor é essa. Gente, essa encomenda eu comecei ela no mês passado. E eu dei spoiler lá no Instagram de quando eu comecei a fazer essas flores. Então, essas flores aqui, elas estão prontas desde o mês passado. E esse mês eu só concluí aqui o resto da encomenda. E a pergunta que eu mais recebi no Instagram foi: Morena, que flor é essa? Gente, eu não sei falar pra vocês que flor é essa. Eu não faço nada. É muito raro eu fazer uma coisa por videoaula. E quando eu faço por videoaula, eu sempre deixo aqui na descrição o link da videoaula pra vocês, que é o caso aqui dos trilhos de mesa. Eu não fiz por a videoaula, mas eu sei que tem a videoaula, que é da minha amiga Nilzeste, né? Então eu consigo deixar o link da videoaula pra vocês. Mas de uma coisa que eu não faço ideia, quem gravou a videoaula, não tem como eu deixar. Mas eu falo aqui pra vocês como que eu faço essa flor aqui. Essa flor aqui não é nada mais, nada menos do que uma flor, uma mistura, né? A mistura aqui da parte de cima é da flor catavento modificada e a parte de baixo aqui é a flor IP.
Mas fica diferente, Morena, fica diferente. É claro que fica diferente, porque foi eu que fiz, gente. Foi eu que fiz, então é claro que vai ficar diferente. O que eu faço aqui na minha? Eu sempre começo essa flor aqui, a parte de cima, vamos falar da parte de cima. Eu começo fazendo ela com 3 pontos altos. Ó, aqui na primeira carreira tem 3 pontos altos aqui embaixo. E nesse picôzinho aqui de cima tem 4 pontos altos aqui, tá? Eu coloco 3 embaixo, 4 em cima. Depois eu faço 3 correntinhas, vou fazendo de pétala em pétala até completar 8 pétalas aqui. Fazendo dessa maneira. 3 correntinhas aqui, sempre separando um do outro até completar 8 pétalas. Depois você vai fazer a flor IP, gente. A minha aqui eu faço com 5 pontos altos. E vou fazendo de 5 em 5 pontos altos. E fica assim o resultado. Ela fica assim mais baixinha, porque essa flor aqui, ela tá toda colada. Essa parte aqui de cima, ela tá colada. Essa parte aqui das pétalas, ela tá colada. Não é aquela cola que você vai colar bem certinho não, gente. Ó, não é uma aplicação não. Você vai só dar um pinguinho de cola aqui, pra quando a cliente lavar essa peça, essa flor não ficar feia. Porque se não colar, ela fica muito feia depois que lava. Então, dá só um pinguinho assim, só pra poder colar, ó. Eu dou só um pinguinho assim e ela fica assim, toda baixinha, toda bonitinha. Então, eu não tenho vídeo aula para passar para vocês. Esse barrado aqui, ele é muito fácil de fazer também. Aqui eu coloquei somente, vou colocar aqui para ficar melhor de vocês verem. Aqui eu coloquei somente 2 carreiras de leque, ó. 2 carreiras de leque. Aqui você já começa fazendo os leques desde aqui do verde e vai fazendo 2 carreiras de leque. Depois você vem contornando aqui, fazendo ponto baixo aqui já com o vermelho. Olha que lindo que fica essa capa, gente. Ficou muito bonita mesmo. A medida que eu passei para vocês aqui foi somente de lá até aqui, ó. 52 de... Não, 42 de altura somente aqui. Eu não conto aqui com essas pontas aqui, com essas flores aqui. Porque na capa do fogão, ou melhor, na tampa do fogão, essas flores aqui ficam cobrindo ali os botões do fogão. E quando a capa tá levantada, quando a tampa do fogão tá levantada, ela fica assim por cima do fogão. Então, eu não costumo medir aqui com as flores não, tá, gente? Bota ela pra cá, porque eu vou falar pra vocês da outra pecinha que a minha cliente encomendou, né? Ela pediu pra fazer 3 trilhos de mesa, uma capa do fogão e ela queria um paninho pra ela colocar no micro-ondas. Mostrei pra ela, né? Dei a opção dela colocar um mini trilho no micro-ondas, só que ela falou que não gostou do resultado, porque ela prefere uma coisinha bem pequenininha, como se fosse um suplá, gente, pra poder ela colocar ali no micro-ondas. Ela quer que fica só ali no micro-ondas, só pra ela colocar um vasinho de flor em cima. Ela me mandou a foto lá e por o que eu vi, na hora eu falei, eu já sei o que você precisa. E aí ela perguntou, quanto que fica pra você fazer? Eu falei, não, vamos deixar quieto, você paga somente as 4 peças, né, a capa do fogão e os trilhos de mesa e eu te dou o paninho do micro-ondas de brinde. E eu dei esse aqui de brinde pra ela, gente. Olha que lindo que ficou. Na hora que ela me mandou lá a foto, do jeito que ela queria, gente, na hora eu pensei, vou fazer um quadradinho, né, um quadradinho retangular aí, combinando tanto com a capa do fogão como com a capa... Como com os trilhos de mesa também, vou tirar aqui para mostrar melhor para vocês. Tanto como os trilhos de mesa também, e eu fiz a mesma jogada de cores. Aqui é somente fazer o quadradinho e ir seguindo aqui. Gente, dá para fazer esse kit de toalhinha aqui para vender individual ou para vender o kit também como decoração. Olha só que ideia maravilhosa. Para vocês que tá aí buscando inspiração para estar fazendo aí no Dia das Mães. Eu não costumo trabalhar aqui em cima disso, eu costumo sempre trabalhar de acordo com o que eu mais vendo aqui, que com certeza é jogo de banheiro, trilho de mesa e jogo de passadeiro, né? Então eu trabalho o ano inteiro me baseando nisso aí, porque o ano inteiro eu tô vendendo, nunca caiu as vendas aqui para mim, então para mim tá dando certo, eu continuo. Mas para vocês que sempre procuram estar fazendo, gente, olha essa ideia aqui de montar aqui um kit mais ou menos com 4, 5 toalhinhas dessa daqui, porque tem muita gente que usa como decoração no rack, decoração no armário, né, no micro-ondas, que foi o caso dessa cliente aqui. Então eu super amei a ideia dela aqui. Eu fiz aqui, gente, ele é muito facinho, muito rapidinho de fazer, ó. Vamos contar aqui, eu fiz exatamente o quadradinho da vovó, passei o verde, coloquei 3 carreiras aqui no branco, uma carreira no vermelho, uma carreira no branco e 2 carreirinhas somente aqui no vermelho. Totalizando aqui, gente, tem 5, 6, 7 carreiras aqui para estar fazendo aqui essa toalhinha, né? Vamos se dizer assim. Eu coloquei uma pérola aqui também, coloquei minha etiqueta borboleta aqui para combinar com todo o jogo dela. E esse aqui vai ser o brinde dela, né? Ela não vai pagar nada por esse brinde aqui. E a capa do fogão, que eu esqueci de passar pra vocês, mas a capa do fogão aqui no meu ateliê, essa capa aqui para um fogão de 5 não, para um fogão de 4 bocas, ela tá saindo aqui no valor de R$100, tá? Então, R$100, esse aqui é o brinde da minha cliente. Uma pausa aqui por conta dos barulhos, e enquanto o barulho passava, eu já coloquei todas as peças aqui na mesa para passar certinho o valor aqui para vocês. Eu quero passar para vocês, gente, o valor
sem falar do valor agora, eu quero passar pra vocês o peso de cada peça aqui. Eu passei pra vocês, né, o peso da capa do fogão foi 356 gramas. Os trilhos de mesa, dois ficou pesando 468 e o outro ficou pesando 475. E o peso dessa toalhinha aqui ficou 112 gramas, tá? Ficou mais econômico do que um suplá. E ela ficou 112 gramas, que vai ser o brinde aqui da minha cliente. A capa do fogão foi 100 reais, né, que a minha cliente pagou aqui. E cada trilho desse aqui, 100 reais. Então, a encomenda da minha cliente aqui ficou no valor de 400 reais. E aí, vocês acham caro ou barato? Vocês conseguem vender por mais? Conseguem vender por menos? Fala aqui pra mim por quanto você vende cada peça dessa daqui. Essa toalhinha aqui, eu não coloco o preço aqui porque eu vou dar de brinde, então não vou receber por ela, né? Não faz sentido eu anotar um valor que eu não vou receber, gente. Isso aí só faz roubar o nosso ateliê, né? Quando for no final do mês, você vai estar contando ali um dinheiro que você anotou, mas que você não recebeu ele. E aí, como é que faz, né? Então, coisas que eu dou de brinde aqui, eu tiro somente o peso. Por que que eu tiro o peso? Porque eu preciso repor o material que eu usei aqui para estar fazendo essa toalhinha aqui. Então, eu gastei 112 gramas, eu coloco lá na produção do mês, 112 gramas brinde, que aí eu já tô sabendo que é o brinde. E aí, aqui, para estar fazendo tudo isso aqui, gente, vocês viram, né? Cadê o material que eu usei? Vou pegar aqui o material que eu usei. Vocês viram que eu peguei 1 quilo de cada cor. Os dois estavam fechados. Então, eu peguei 1 quilo de cada cor e sobrou aqui tanto do branco quanto do cru, quanto do vermelho. Gente, por que que o cru tá na minha cabeça hoje? Tanto do vermelho sobrou. Então, é certeza que eu não usei 2 quilos aqui pra estar fazendo essa encomenda, né? Eu usei exatamente, isso me surpreendeu demais. Eu usei exatamente 1 quilo, 898 gramas para estar concluindo toda essa encomenda aqui da minha cliente. E aqui deu um valor de 400 reais. Gente, você já pensou? Esse barbante aqui, na época que eu comprei, eu paguei 22 no quilo. Esse aqui, eu paguei 25 no quilo. E aí, tem o barroco ali que eu usei pouca coisa aqui. Pouca coisa mesmo, gente, porque até isso aqui vai bem pouquinho barbante, né? Vai bem pouquinho barroco. Então, no novelo completo, eu pago aqui na minha cidade 15,50. Então, todos os materiais aqui é o que eu falo pra vocês. Eu não cobro as minhas peças de acordo com o material que eu uso. Porque pra mim não compensa, gente. Eu cobro pela minha mão de obra. Se vocês for cobrar pelo valor do material, dependendo da cidade de vocês, tem gente que vai cobrar mais. E se você pagar menos que eu, você vai cobrar um valor menos, né? Ou então você vai fazer que nem eu e cobrar pela sua mão de obra. Aqui eu cobro pela minha mão de obra. Se for cobrar por um material, um trilho desse aqui dá pra você estar vendendo por 70 reais, que você vai estar lucrando tranquilo. Uma toalhinha dessa daqui você pode estar vendendo entre 70 e 80 reais, né? A capa do fogão. E você vai estar lucrando do mesmo jeito. Aqui eu prefiro cobrar pela minha mão de obra, tá? Essa capa aqui, por mais que ela seja bonitinha, ela é uma capa que engana, porque ela dá um pouquinho de trabalho sim, então por isso que eu cobro ela pela mão de obra e não pelo material que eu gastei nela. Eu poderia muito bem vender ela a 35 reais, porque ela ficou o mesmo peso de um tapete que eu faço aqui para vender a 35 reais. Eu poderia muito bem cobrar 35 reais nela, mas eu não faço isso, gente, porque ali tá incluindo a minha mão de obra, o tempo que eu passei para concluir essa peça. Então, ela é o valor de 100 reais por enquanto, tá? Por enquanto, eu vou tá cobrando 100 reais nela. Se começar, peças assim que eu cobro esse valor, porque não tem muita saída aqui para mim. É como eu tô falando para vocês, são peças que eu faço mais por encomenda e eu ainda não tenho um nível alto, assim, de encomenda aqui de capa de fogão. Esse ano de 2026, essa daqui já é a minha segunda capa que eu tô fazendo, se eu não estiver enganada. Acho que é a minha segunda capa que eu tô fazendo. Eu fiz uma no começo do ano, de um fogão de 6 bocas, e essa aqui de 4 bocas. Então, é a minha segunda capa. Não é uma coisa que eu faço. Ano passado eu não vendi nenhuma. Então, assim, esse ano a gente já tá vendo que já tá mudando aí um pouquinho as coisas, né? Então, se começar a ter uma grande procura, eu vou sim aumentar o preço dela sem problema nenhum. E assim ficou, gente. E aí, vocês gostou? Vocês gostou dessa produção? Vocês gostou dessa encomenda? Eu tirei foto. Vocês estão vendo que o tempo tá bem escuro por aqui, né? Mesmo assim, eu tirei foto, gente, porque eu precisava muito garantir essas fotos, mesmo com o tempo feio, mesmo com o tempo nublado, chovendo bastante. Eu tive que tirar essas fotos desse jeito mesmo, porque eu já vou fazer o envio aqui pra minha cliente. Então, assim, não vou embalar esse pedido junto com vocês, até porque eu não vou fazer o embala nesse momento. Eu tô gravando com vocês, já tô indo pra escola pegar as crianças, não vai dar tempo eu embalar. Só vou embalar quando eu chegar da escola, então o vídeo já vai estar gravado, já tá registrado aqui, que a gente fez aqui uma produção maravilhosa nessas cores. Eu já vou fazer o envio pra minha cliente. E é isso, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Vai ficar aí a videoaula dos trilhos de mesa, a capa do fogão. Eu não tenho videoaula pra deixar pra vocês, mas eu espero muito que vocês consigam fazer
Qualquer coisa, futuramente vai ter todas as fotos lá no Instagram e vocês conseguem fazer olhando a foto, tá bom? Um beijo para todos vocês, um ótimo fim de semana, que seja um fim de semana maravilhoso, abençoado para todos nós, para as meninas que vai para feira, que Deus proteja vocês, que Deus abençoe cada peça de vocês, que vocês consigam vender bastante, tudo que vocês não vendeu até agora, as meninas que tá com dificuldade de fazer suas vendas de casa, das redes digitais, mostrando para as pessoas, postando foto, as pessoas que estão com dificuldade de vender dessa forma, que Deus abençoe, gente, cada pecinha de vocês, que Deus abre as portas das vendas para vocês e que vocês consigam vender bastante, tá bom? Tô aqui nas orações por vocês e na segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui, seja com um vídeo de feira, seja com um vídeo normal. Eu vou estar trazendo um vídeo nessa segunda-feira, tá bom? Um beijo para todos vocês e até lá, pessoal. Bom fim de semana!